Bom, eles falaram que você pode levar um acompanhante, né? Você pode trazer um acompanhante. Pode ser qualquer um, não precisa. Pode ser oficial ou não oficial. Não se preocupe, os segredos, seus segredos vão ser bem guardados com a gente. Não vamos falar pra ninguém quem você está levando. A única coisa que nós vamos fazer é tirar fotos e postar. Não vamos falar nada, não vamos falar nada, mas vamos tirar umas fotos e postar na internet. Postar no Facebook, no WhatsApp, o que quer que seja. Desculpem pelo atraso, o meu computador agora está tão cheio de vídeos, de arquivos de vídeo, que não tinha espaço no meu computador e ele ficou muito lento. Então eu chamei um técnico para me ajudar aí a acelerar o computador. Ele colocou os arquivos em alguns lugares seguros. E aí é como quando você está em casa, aí você guarda algo muito importante num lugar tão seguro, que você não acha nunca mais. Então, você sabe que é seguro, mas não sabe onde está. Então foi isso que aconteceu com os meus arquivos. Eu não sei mais aonde esses arquivos de vídeo estão. Então, hoje no hotel eu vou dar uma sentada e procurar eles de novo. Porque quando eu vim hoje de manhã, eu vi que eles estavam lá, mas aí depois não consegui mais achar. Bom, esse é o vídeo. Vamos ver o vídeo da menininha. Luz, apagar a luz. Vamos apagar a luz aqui na frente, por favor. As luzes da frente podem apagar, por favor? As da frente. Olha só a criancinha chorando. Vocês podem ver. A parte de baixo do corpo ainda está ruim, a parte superior começou a melhorar. É aqui depois de um mês do remédio. Um mês depois do remédio, o rosto e os membros superiores começaram a melhorar, mas a parte inferior do corpo piorou, na verdade. A parte inferior piorou. Vocês podem ver como ela está chorando e ela não quer me mostrar, ela não quer tirar a roupa na minha frente. Observe o que a criança está fazendo. Olha só o que ela está fazendo. Ela ficava assim o tempo todo, 24 horas por dia, e às vezes piorava. Ela acordava 10 vezes por noite para passar pomada. Olha só as pernas, muito pior. Mas o rosto já está limpo. Não sei se vocês viram o rosto deu para ver o rosto? Os pés pioraram. Os pés pioraram. A secreção melhorou. A secreção diminuiu. O apetite melhorou. Na Índia, eles comem muito arroz. Ela voltou a comer arroz. Lembra que eu falei que ela só comia aquele pão? Que é um pão tradicional do norte da Índia. No sul da Índia, eles comem mais arroz. Então ela começou a comer o arroz.
Pediasure she takes other Complan she takes. Very good. See, observe the child. Observem a criancinha. Aí durante o dia ela brinca com outras crianças. Então, e ela não gosta de mostrar a pele, né, para os coleguinhas, né? Ela não gosta de mostrar a pele dela para as coleguinhas. Então, até agora, eu pergunto, o que mais que vocês observaram? Até agora. Então, até agora, até esse momento, o que vocês observaram? Ninguém responde? Vamos lá, até agora. O que vocês conseguiram observar até agora? Ela está chorando, ela está com coceira. Eu mostrei as imagens para vocês. Yes, crying, of course. Not cranky. Não, não é irritadíssima. She's crying, but here she's crying more. Aqui ela está chorando mais, né? Porque eu estou filmando e ela não quer mostrar, né? Ela está sendo mais ou menos forçada a me mostrar a pele, né? Você lembra que eu falei que ela não queria tirar a roupa? Tá? Então, a parte superior começou a melhorar, né? O rostinho, o abdômen, o peito. Seria o fato, era ter te dado as costas? Se voltou contra o senhor? Why? Tirou as costas, não queria olhar. Yes, so what is the meaning? Yes. E qual o significado? If you saw, Então, and she has not turned back at então all. ela virou de costas e não voltou. She's turned contradictory. Não. Contradicted. Contrariada. Ela foi contrariada. O senhor acha que é timidez? Embaraçada? Não parece, né? Timidez? It is shyness. Yes, let's see. Yes, you tell me. Sim, você que tem que me falar. Is it contradiction that she doesn't like? Ela Is it anger? Is it shyness? está contrariada, é raiva, é timidez? Patience is the key, my dear. You have to. It will become okay. See that this is better, but not gone around the eyes. Takes a lot of time. Yeah. And as unfortunately, allopathy, you have to give steroids, suppresses it, then it causes. Está melhor, né? Mas não desapareceu. Tá. And that children with steroid in such young age, bones become weak. Essa é a mãe. O tio dela é homeopata e foi ele que trouxe para o meu consultório. Então, eu estou explicando para ele que corticóide, esteroide, né, que seriam remédios de alopatia, a pele pode melhorar, mas ela pode desenvolver outros problemas mais profundos, né? Os ossos podem ficar mais fracos, né? O que mais? E o que a mãe fez? O que a mãe está fazendo? Está vestindo a criança. Eu falei duas coisas para vocês. Ela se sentia frio. Em segundo lugar, olha só a roupinha dela. Olha a roupinha dela. Grande, né? Solta, né? Frouxinha. Uma roupa maior do que ela, talvez. Então, para ela não grudar com a pele. Ele está perguntando se ela gosta de ir para a aula, a mãe falou. Ele está perguntando, mas ela não está respondendo. Você estuda? Qual a sua escola? Tá? Me conta qual é a sua escola. Você sabe o ABC? Você sabe o alfabeto? Você conhece o alfabeto?
Ela é muito ativa na escola, segundo a mãe. Muito ativa. Aí ele continuou perguntando o que ela gosta de fazer na escola, de que ela gosta de brincar. Ela gosta de andar de, imagino que seja velocípede. Ela está desafiando o tio. Eu sou mais forte que você. Ela falou para o tio, eu sou mais forte que você porque eu sei andar de bicicleta melhor que você. Olha só, ainda tem uma vermelhidão, mas está bem melhor. O que ela está fazendo? Vamos ver? Está sempre se virando na direção oposta da filmadora. Aí a mãe está virando, né? Mas ela volta de novo para se virar na direção oposta da filmadora. Eu falei, ela não é irritadiça, ela está chorando, né? Com esse chorinho assim de criança. Que tipo de choro é esse? O que vocês acham? Que tipo de chorinho é esse? Ai. É mais um gemido. É um gemido, um choro com gemido. Ou... É tipo um chorinho de... whining, né, em inglês, que é esse chorinho aí de criança mesmo, que está com alguma dor, alguma coisa que ela não gosta. Mas esse tipo de choro de whining é mais esse choro de lamentação é mais alto, né? O dela é bem baixinho. Então, agora sim, ela ficou irritada, tá vendo? Eu fiz uma pergunta e ela já movimentou os bracinhos. É de noite. É de noite e ela queria óculos escuros. Ela quer óculos escuros. Os óculos escuros estão com o tio dela. Aí eu falei, mas é de noite e você quer óculos escuros? Né? Eu posso ficar com eles? Eles são bonitos. Me dá os óculos. Me dá os óculos, estou pedindo. Tá vendo? O gestual dela. Então, ela tá com os óculos escuros, mas ela não quer me dar. Eu falei, não, tudo bem, pode ficar com ele. Então, qual a comida favorita dela? O que mais que ela gosta de comer? Aí a mãe responde leite, não a criança. Eu falei, que mais que ela gosta? Então, tá bem. Você gosta de leite? Aí ele está falando o nome de vários alimentos. Ela só responde com pequenos gestos da cabeça. Então, agora ela está ficando se sentindo um pouquinho mais confortável. Não tanto. Então, ele está falando, você gosta de leite? Você gosta disso? Você gosta daquilo? Aí eu falei, sorvete. É como eu falei para vocês, né? Sorvete. Ai, que delícia! O que mais que você gosta? Aí a criança já está toda confusa, não sabe se vai chorar, se vai rir, porque eu estou falando de sorvete, né? Ela está se sentindo mais confortável, mas ela quer até sorrir, né? A gente vê que ela está fazendo tá com vontade de sorrir, mas
Ela gosta de comer comida morna para quente. Eles fizeram um teste de alergia, né? E ela tem alergia a amendoim. Aí ela falou que ela tem alergia a barata. Mas quem é que não tem, né? Finalmente ela deu um sorrisinho. Um sorrisinho, porque eu tô falando tchau, tchau. Aí ela falou, ai, deve ter pensado, né? Finalmente, né? Isso acabou, essa coisa toda aqui acabou. Então ela deu um sorrisinho. Aqui eu vou mostrar agora, depois de alguns meses. Oi! Como é que você tá? Fala pra mim como é que você tá. Aqui, depois de alguns meses. Aí, como é que você chama? Não. Olha a mudança. Qual a primeira coisa que vocês notaram? A pele, claro. Mas esquece isso. O que mais? Olha só. Ela está olhando para a filmadora, né? Olha a pose dela. Olha a confiança que ela mostra. O sorrisinho. Os olhos melhoraram, os lábios também. Ainda há, né, alguma coisa aqui na pele, né, no pescoço, no bracinho. Como é que o papai chama? O nome do papai? Tá, me conta o nome do papai. Ainda um pouquinho tímida, né? E o nome da mamãe? Qual o nome da mamãe? Ainda se coça um pouquinho. Você não sabe? Não sabe de nada. Ainda está com coceira à noite. A noite continua. Ela não consegue dormir bem. O que ela está fazendo? O que ela ainda está fazendo? Tá, mas ela não está se virando completamente. Ela está olhando para cima. Ela não gosta, né? Quando tiram a roupinha dela. Olha só, mas melhorou bem. Né? O rosto já limpou,
né? O abdômen também. Aí, ainda nos bracinhos, no pescoço, nas pernas. Mas o rosto, né? O tronco. As costas também. Tá? O problema é que as cicatrizes, né, ainda estão presentes, né? As lesões são só essas manchas mais escuras, né? Então tem essas marquinhas ainda, essas manchinhas, mas a pele já está cicatrizada. Dá para ver as áreas de pele normal. Antes não era possível visualizar nenhuma pele normal. Todos os centímetros da pele estavam com lesão, né? Com lesionados. Mas agora tem aí já pedacinhos de pele, né? Mas ainda há algumas lesões, né? No antebraço, no braço, no pescoço. Mas ele está perguntando como é que está o couro cabeludo. O couro cabeludo está completamente limpo. Também a coxa, né? Está bem melhor. Ainda um pouco nas nádegas, mas as pernas estão bem melhor. Tá. Olha só, ainda tá essa área também. Aqui, ó, nas dobrinhas, as pernas são piores. A condição das pernas está pior, bem pior. E nas mãos também. E aí? Não tá mais chorando. Tá dançando um pouquinho, né? Movimentando o corpinho, balançando para cima e para baixo. Aí ela continua, né? Se coçando de noite, mas de dia ele perguntou, né? Como é que ela tá durante o dia. Essa. Eu adoro ver a televisão ligada, né? Eu só consigo funcionar com a televisão ligada. Desde ontem, o Hélio e o Antônio me observando. Eu tenho 2 computadores, né? O meu tablet, tudo ao mesmo tempo. E falando com o paciente também, né? 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Olha só, no pescoço, também nas nobrinhas. Não. Ela está já bem mais ativa. Ela não chora mais. Ela continua não perturbando a mãe de noite. Ela se coça, né? Ela põe a unguento, a loção, o que seja, mas não acorda a mãe. Mas aí, só quando ela coça demais, aí ela reclama, né, de uma sensação de queimação, né, dor. Há ainda algum fluido, né, saindo aqui, alguma exudação aqui na dobrinha do pescoço. Também aqui um pouquinho de problemas nos linfonodos por conta da infecção. Hello, Shrita. Say hello.
Say hi. Hi, how are you? How are you? Now the whole abdomen. Agora toda a área do abdômen. Are you fine? Você tá bem? Tudo bem? Turn around, turn around. Dê uma voltinha. Okay. Back, everything As is costas, clear. agora tudo está se limpando. Absolutely, only marks. No lesions. Back. Só marcas, né? Não abdomen, tem mais lesões. face. Só marcas. Very good. Okay, turn around again. This side, now this side. Everything clear. Hands are Tudo clear now, limpo. see? As Hands mãos are clear. também, as mãos estão limpas. This side. Like this. Much clear. Tudo muito mais limpo, né? This total cure took 1 year and 3 months. Aqui em cura total em 3 meses. Aqui é mais ou menos 9 meses depois. 1 year and 3 months. See, all clear now. Olha só, tudo limpo. Shoulder also clear. Smile. How are you? How are you? Fine? Como você está? Tudo bem? Huh? Fine. Fine? Jesus, again, what happened?
Yes, hello, Sita. How are you? This is finally of this month, November. Essa filmagem foi agora em novembro. This is of November, this month. Novembro, começo desse mês. You come on, show me your clothes, remove your clothes and show me. Very good. Face is absolutely clear. Everything is totally clear. Only a little bit of Tudo limpo, né? Só um pouquinho aqui no pescoço. Good. बहुत ही बढ़िया है. You promised me that next October it has gone all. From last October to this October, De outubro passado a este outubro, ela falou que sumiu tudo. A mãe dela falou que tudo sumiu. O aniversário dela foi dia 31 de outubro. Então, a última vez, ela fez uma promessa. A mãe dela falou: você vai curar minha filha? Se você curar minha filha até o aniversário dela, eu falei: sim. Aí ela veio, ela não tá 100% curada, então eu achei que ele ia ficar com raiva de mim. Ela falou assim: ó, o aniversário dela chegou e ela não tá 100% curada. Eu falei: eu não falei qual aniversário, eu não falei se era aniversário desse ano, eu não falei que era aniversário de 2013. Pode ser outra, eu achei que ele ia ficar com raiva, mas eu... Eu falei: próximo outubro. Ela: não, este outubro agora. No, not this. 1 year. Within 1 year, it will. See, this is not even machines don't give proper. Nem máquinas são capazes de dar uma data tão precisa. É um ser humano. It has improved like that only. Improved, but it has improved tremendously. Melhorou bastante, né? Não curou 100%, mas melhorou. Again, if you have observed what is happening, O que está acontecendo? Se vocês observarem What is bem. happening? O que está acontecendo aqui? the mother is trying to remove A mãe está tentando tirar a roupa e ela coloca de volta. A mãe tenta tirar a roupa dela, ela coloca de volta. See this? I know. Finally, first time you are saying you are happy. Mother said, now we are happy. Mas agora estamos So, felizes, a first mãe time you are disse. telling you are happy. Remove the top also. Remove the top also. Very good. More improvement in this one. Okay, very good. But you don't want to Yeah, remove this. recur again. Don't want this to recur again, obviously. Ela falou que não quer que isso volte, né? Não quer que Little volte. bit it will recur, sometime, anytime it will recur little bit. Don't worry about that. Se houver uma Little bit pequena it will come, recorrência, it will go não up, se but it will- preocupe. it will be very temporary, it Vai ser will uma coisa go for a temporária, muito rápida. It won't be that bad. Não vai ser tão mal assim. Okay. Good. Remove. Ah, nice. Wonderful it is. Nice. Muito bom. See? Olha só. All it cleared except little Tá bit tudo on the limpo, hand, exceto um little pouco bit aqui nas side of the mãos, neck, no totally pescoço. gone. Mas aqui, ó, tudo sumiu. Face, chest, abdomen, Os- back. Peito, o abdômen. Back also As costas, totally clear. tudo limpo. It's like spots of the Very small. So she is doing absolutely wonderfully well, right? Ela está Before indo that, muito the bem, whole né? face was red, eyes Antes were red, everything Tava tudo was vermelho, o red, you know? rosto, os Very- olhos. Okay. So Srita, how are you? Tell me. Tudo bem? Como você tá? Fine. Fine, estou bem. Fine. Now she says fine. Agora ela fala Fine. bem. Absolutely fine. Muito bem? Turn this way. Turn towards Vira me. pouquinho. Turn towards Isso. me. Yeah. Okay. Are you eating well now? Você tá comendo bem? Você tá comendo bem agora? Deixa eu ver o pescoço. Neck also almost gone. Ó, o Just pescoço because também of bend on the melhorou. neck. Very Tem umas little marcas here. aqui Everything else is nas, clear. nas dobras do pescoço, mas o resto tá limpo. So much better. Okay. Show the hands. As mãos, vamos ver as mãos. Even the upper arms are clear. Até os braços, o antebraço tá limpo. Okay. so that windows is Now these are only marks, huh? São só Most marcas of que them are only sobraram, the old né? marks which are there. So that is Só why it is there. marquinhas. This will also improve. Turn, Isso turn, também vai melhorar. turn. also it has improved.
In the leg also it has improved, the mother says. Nas pernas também melhorou. Yes, show the legs, buttocks, like very good, wonderful now. The buttocks were so bad, no? As nádegas também estavam bem ruins, bem maus, agora estão limpas também. Folds of skin is where Só she nas had the dobras é onde ficou ainda um pouco. Nas dobras eram as piores áreas, né? Even the legs are now only slightly As left there. pernas. Turn, Sita. Vire. Now see, when I told her to turn, Eu pedi pra ela immediately she turned. dar uma volta, ela rapidinho So, deu a voltinha, né? Virou. Sarita, Ela are you virou. okay now? Você tá bem agora, happy? Sarita? When you- Você está feliz? Are you happy? Você tá feliz? Is your birthday? 31st of October is already gone. Okay. 30 de You outubro didn't já bring me passou. birthday party, you didn't bring Você cake nem for me, nem trouxe bolo pra mim, nem me chamou pra sua festa de aniversário. Okay. Now, so night she's able to sleep all through the night. Ela também tá dormindo a noite toda agora? Tá conseguindo dormir a noite toda? Only 1 or 2 times in the night she still wakes up. Ela ainda acorda uma ou duas Very vezes à little noite, thing, she just applies some lotion. mas aí é só And passar um goes pouco to de sleep. pomada, de loção, e ela volta a dormir. She eats for how long? 5 minutes, 10 minutes? And then Only awake for 5 minutes. Fica acordada por 5 minutinhos, passa a loção e volta a dormir. stretching. And then you apply that Vaseline. That okay? This Nivea Soft. Okay. Fine. Okay, this Nivea Soft only you apply, what no? they apply. Passa uma Nivea Soft. Ah, isso daí. Nivea Soft, that's what they how about her appetite? Is she eating E o apetite dela, melhorou? well now? Eating well, but she still passes motion 3-4 times a day. Ela tá comendo bem, mas ainda vai ao banheiro 2, 3 vezes por dia. See this now. What is this child doing? O que ela tá fazendo aqui? What is she doing? O que ela tá fazendo? Ela tá curiosa. But what is this Mas called? o que isso é chamado? Como a gente chama isso? What is this called? O que é isso? It could be anything. Pode Not ser this BP instrument, it could be something else. Pode ser outra coisa também. 5 times. Okay. This is called as Isso decentralization. chama-se descentralização. Certo? Descentralização. Now she's not bothered Agora about her ela body, não se she's preocupa not mais tanto com o bothered próprio about the disease, corpo, com a própria so she doença. can explore Então ela what is explora there o around ambiente, her. ela explora She can o start que, touching as things coisas ao redor dela. like a normal Ela, child. como uma criança normal. Like a normal child, now Como uma she criança is normal, touching things, she is, ela agora seeing tá what is pegando going nas on. coisas. Before, she was so much bothered only Ela about antes só her estava preocupada com a own própria doença, com o problem. próprio corpo. She had no attention in Ela não anything prestava else. atenção em mais nada. Now she is not shy. See, Agora ela she's não é not mais getting tão close. retraída, ela não está tão And still she is travada, sitting there. ela... Os pais This ainda is estão normal lá, for a mas child. isso é normal para uma criança. For Esse é o 3-year-old, comportamento normal para uma this is criança de normal. 3 anos. A 10-year-old child would sit Uma like criança this, de 10, that would be 15 normal. anos, 3-year-old sentando child is assim, não ia ser normal, mas uma criança de 3 anos se sentando assim, desse jeito, normal. Everything is better. Okay, now she's going to school and everything. Ela está indo à escola, Okay. She's active in the school. She was going to school even before also when she was worse. ela, mesmo doente, ela estava indo à escola, ela queria ir à escola pelo Taking menos. part in all the activities of the school. Ela está participando das atividades na escola, sim. And see, now she's touching everything, the remote, Agora ela está the remote for the AC, mexendo nas coisas, né? Pegando o controle remoto do ar-condicionado, no bip, no tudo que faz barulho, ela estava curiosa. no crying much, not much crying. In school she's able to learn everything. Ela She's está able aprendendo to tudo read na everything. escola, está conseguindo ler, sim, sim.
Bom, então quais foram as mudanças? Eu quero mostrar mais uma coisinha, tem mais um vídeo que eu vou mostrar para vocês. Mas, e agora, o que ela ainda está fazendo? So far, what are the changes that you have seen? Quais são as mudanças que nós observamos? What is the observation? What are the changes? Quais são as observações, as mudanças? What are her qualities? Quais são as qualidades e o que devemos prescrever para ela? Eu vou mostrar outro vídeo depois se eu encontrar. Aqui como a situação estava bem ruim, né? Muito mal. Aqui depois da cura parcial. Vocês podem ver que ela está até com uma presilhinha no cabelo. As pernas pioraram durante o processo. Bom, acho que eu não vou conseguir mostrar o vídeo agora. Yeah, so tell me now. Então tá. Don't tell me the remedy first, huh? Não me digam o remédio primeiro, ok? So now this seminar, the 11th seminar, Agora no 11º seminário eu não preciso nem mais dizer isso para vocês. Vocês já sabem que não é para me dizer o remédio primeiro. Primeiro vamos falar dos sintomas que a gente toma, que você tomaria nesse caso, as qualidades e como você vai proceder na história. Já falei que o remédio é muito simples, né? Ela é diligente, ela é sincera, ela é bastante independente, ela é obediente, não é destrutiva, cuida das suas próprias coisas, um pouco retraída, tímida, não gosta de olhar para a câmera, não gosta de se despir na frente da câmera, friorenta, sedenta, não é teimosa, nem um pouco. Doutor Bandiz, aqui eu não tenho repertório, então eu fui relacionando a minha mente, tentando entender a paciente com esses sintomas. Essa imagem de uma pessoa independente, diligente, friorenta, que não gosta de barulho, incomoda com barulho de conversa. E eu entendi... Yes, very good. Né, e eu entendi que ela não gostava, que quando ela ficou muito bravinha, quando as pessoas insistiram em que fosse tirada a roupinha dela, em que fosse filmada, coisa que ela realmente não gostava de fazer, e a única hora que ela ficou bravinha, justo ela, uma criança que era obediente, isso contrariava a natureza dela, que é uma menina obediente, a mãe conversa uma vez, e eu entendi que é uma criança, uma pessoa que não gosta de ser contrariada. É isso que me pareceu, né? Fiquei em dúvida, não achei se era timidez, era vergonha, fiquei um pouquinho em dúvida, mas em outros momentos ela não era uma criança envergonhada. Tipo assim, ela convivia na escola. Bom, eu não vi vergonha em outros momentos. Então, me pareceu mais uma criança que, na parte da contrariedade, quando contrariada, ficava bravinha. Bom, isso me fez pensar em fé. So your main interpretation is she does not like to be contradicted. Nossa, a interpretação é que ela gosta de ser contrariada porque ela não quer tirar as roupas e a mãe está forçando ela a tirar as roupas.
Aí você tomou isso como contrariada, né? Me lembrei de ferro. Yeah, that's one way of É interpreting. um dos medicamentos. Me lembrei de ferro. É um dos medicamentos que me lembrei. Excellent. Very good. Very good. Excelente, muito bom. O que eu achei de estranho nela é gostar do pão, numa região onde que ela não tinha muito pão, que era arroz, né? Achei assim um pouco estranho também que toda criança gosta de banana e ela não gosta, ela tem aversão à banana. E o desejo No, that I wouldn't say. Eu não diria I isso, né? practical example. I don't like bananas. Não, eu, por exemplo, não gosto de banana, né? Eu sou exemplo Okay, yeah, clássico. but little bit, yes. Tá, mas because tudo the bem, staple um food pouquinho. of that area Porque is a comida básica é arroz, então geralmente todo dia tem arroz. Mas aí essa criança insistia que ela queria o pão. Okay. Mas não tinha muito pão na região dela, não? Nem tanto. Não é que não existia, né? Mas assim, então, 2 refeições por dia, 2 vezes por semana, então seria 10 dias de arroz, 2 dias de... 10 refeições com arroz, 2 refeições com pão. Sim, eu gostei da sua interpretação. E também o desejo de ficar vestida, não é? Mesmo em casa, ela não gostava de ficar sem roupa ou trocar de roupa, mesmo na frente de outras pessoas. Yes. E aí, então, isso levou a pensar primeiro em calcárias. Okay. Fine. Very good. Calcarea. What calcarea? Which one? Which calcarea? Que tipo de calcária? It's chili, so calcarea. Ela é friorenta, calcária fós, calcária... Talvez... Ela é uma boa menina, mais silicata. So maybe silicate. Yes. Yeah. Why not silicia? Por que I não, told you. Silícia? Eu falei, dirigente, bom menino, boa menina, friorenta, sedenta, problema na pele, obediente. Então, eu falei que eu pensei que todo mundo ia falar Silícia. O que mais? Eu achei que ela é ditatorial, no sentido que ela manda a mãe ficar quieta quando está brigando com o pai. E também pode ser sensível a brigas também. She's not ordering, but she tells her why. Ela não está mandando, ela está só perguntando por que você está, discutindo. Então, quando o pai e a mãe estão discutindo, quando há alguma discussão, ela fala, né? Escuta o papai. Tá, não é mandando, né? Mas ela também não gosta de muita gente falando demais ou discutindo. Ela é quietinha, igual um ratinho. Então, ela não gosta de barulho, mas gosta de música. O entendimento aqui da criança, eu coloquei que é uma criança tímida, né? Está passando por um estado de sofrimento, uma pena prolongada com uma doença grave, né? Tomou uma atitude de independência, mas de forma reativa à sua condição, com a qual ela tem que conviver dia e noite, mostrando, então, uma certa submissão e obediência ao destino dela. E a timidez muito intensa, mantém The child does not have this kind of psychology itself. Não, eu acho que ela ainda não tem esse tipo de entendimento, raciocínio, né? Ela não entende ainda nada de destino, essas coisas. E ela nunca reclamou do problema. Não, nunca reclamou. Não, ela nunca reclamou de, porque eu estou sofrendo tanto assim. Ela nunca falou isso. Não, eu disse que ela realmente ela não reclama da condição dela. Acho que entendeu? Yes, she doesn't complain. Ela não reclama. Eu falei aqui que ela tem uma pena prolongada e ela convive com isso aí, mas não reclama. Yes, okay. Sim. Exactly. In fact, in spite of the suffering. Então, apesar do sofrimento, ela não reclama. É isso que eu quis dizer. Mas é muito tímida, Yes, mantém a boca dela aberta o tempo todo durante a filmagem, ela mantém uma boca semi-aberta. E tem uma aversão a olhar as pessoas mais estranhas, né? E cumpre bem as suas tarefas, até mesmo com um certo grau de fastídio com relação à organização dos pertences, dos seus horários.
E com esse entendimento, aqui na minha repertorização, deu barita carbônica. Barita carb. Que vai, às vezes, assim, apesar dela de barita ser dependente, ela, como o senhor diz, pode mostrar um retrato diferente do medicamento barita, de uma forma que ela tomou uma atitude reativa à condição dela, cumprindo o dever dela de se proteger uma atitude, como se fosse uma atitude reativa à doença. There is, reaction, yes. Her reaction is very unique. That's what I wanted to point out. The reaction is very unique. What would a normal... Então, o que uma criança normal, como uma criança normal reagiria? Como? Ela iria chorar, ela ia reclamar, e no caso dela, ela está quieta. Beat the mother or always isso é que eu achei estranho nela, que ela não se comportou como uma criança so you mean normal. To say the reaction is it something different? A reação é diferente, It's misplaced. mas é fora de lugar, é deslocado. Na barita é deslocado, né? Seria uma coisa completamente inesperada. Aqui, eu pensei que é inesperado isso em barita, né? Essa independência em barita é inesperada. Como It will be o something senhor... strange. The barita reaction would be something strange. Mas Maybe na she would, barita realmente seria algo estranho. Algo estranho em barita, sim. Or not wear the clothes Sim, at all. não usual em barita. Roupa, né? This reaction of the child Sim. shows what? Mas isso numa criança mostra o quê? Essa reação, né, de uma criança não reclamar e tal. Né? Mesmo assim, até um adulto, né, com essa agonia toda. Certa obediência, que é comum, né, em barita, Not only né? obedience, no, it's more than obedience. É mais do que obediência. O que é? O que é? Mais do que obediência. Reaction of this child and no indignation. No, there's no anger. There's no anger. There is no sadness. There is resignation. Given up. No. Não é resignação. Qual é a reação? Alguém me diz. Qual é a reação dessa criança a uma doença tão forte, tão grave, tão intensa? Qual é? É como se ela tivesse se comportando como uma pessoa muito amadurecida, que entende tudo e aceita a doença como uma coisa que é parte, não tem nada que eu possa fazer. Uma precocidade. Yes, so precocity. She's so much mature for her age. Ela é muito madura para a idade dela. Listen to her. Né? Don't argue. Não discuta com meu pai. O pai é o chefe da casa, né? Ela se comporta de forma bem amadurecida, mas o remédio não está aí na precocidade. Que mais? Tabandish, eu ia questionar a questão da precocidade, mas o aspecto dela da timidez, a gente pode considerar que chega a ser um embarrassment? Absolutely. Sim. Com certeza, não é só timidez. É mais do que timidez. É mais do que... e a doença? A doença é uma doença sifilítica, né? Não é psora, é sifilítico. Coceira, né? O vermelhidão é sifilítico. E então a timidez vai para esse embarrassment. Uma coisa que eu notei, né, que essa criança tem esse embarrassment, vergonhosidade, e ela está se comportando como se ela fosse um adulto. Então é mais do que retração e timidez, inibição, é embarrassment. E vocês estão esquecendo a disciplina da criança. Ela quer a comida naquela hora, ela não quer que a mãe brigue ou discuta com o pai. E é uma criança que não gosta de falar
ou não gosta de gente em volta dela falando, né? Ela é uma criança muito quieta, que mostra o quê? A sensibilidade ao barulho, ao ruído. Também é sifilítico. Então, nós estamos procurando as rubricas sifilíticas. Uma seria esse constrangimento, né? Ela é envergonhada, o embarrassment, e a sensibilidade ao barulho. So the understanding of this case. Então, o entendimento desse caso muito independente e amadurecida, obediente, compreensiva, independente. Essa compreensão, ela se comporta de uma forma disciplinada. Ela se comporta como um adulto. Obviously, ela não gostaria de se expor na frente de uma filmadora. Então, é uma criança que não quer se expor na frente da filmadora. Não é como se ela estivesse contradizendo a mãe, mas é questão de envergonhada, né? Ela fica constrangida, né? E vimos, então, a reação dela, né, de estar sofrendo dessa doença tão grave. E ela está aceitando como se fosse uma adulta, né? Ela está enfrentando, né, essa condição, essa doença. Ela está tendo uma atitude positiva. Ela não falou nada disso, mas a gente pode inferir isso. Ela não reclama, ela enfrenta a situação. Com certeza, todo mundo acertou. Estou muito feliz. E a sensibilidade da criança, tanto a nível de mente e de corpo, a sensibilidade da pele, as alergias, e a sensibilidade da mente seria, então, o ruído, as pessoas que vão visitar a casa dela. Como eu falei para vocês, o remédio é muito claro. Todo mundo vai acertar o remédio. Mas é uma apresentação diferente, uma apresentação atípica de um remédio que você normalmente não encontra esse tipo de criança. Então, assim, se você tomar a rubrica aqui na nosso gráfico aqui, o que tem aqui? O que nós podemos... Timidez, o que nós podemos ver? Timidez, sim. Tá? Mas não é só timidez, é mais tipo um constrangimento, né? Olha só, e a força dessa criança também é importante observar. Aqui as emoções, há muitas emoções, mas ela não está demonstrando a diligência dessa criança. Então, isso me levou a pensar que ela é algum tipo de metal, né? Seria um metal pesado. Então, nós temos que confirmar a partir do gráfico e das rubricas. Então, as rubricas que eu tomei foram sifilíticas, seria a vergonha e a sensibilidade ao menor barulho. Se nós olharmos aqui, o remédio que aparece são ópio, barita carbe, estava certa, né? Mas a reação da barita seria diferente, seria um deslocamento, né? Seria uma reação não tão amadurecida, seria uma reação, no barita seria uma reação mais colérica, então seria uma reação diferente. Ferro, fósforo e quina. Nenhuma reclamação, né? Nenhuma amargura, nenhuma infelicidade, não há um descontentamento.
tá? Não tem nenhum desejo de frutas. Ópio é quente. Então não é a falta de dor, seria a falta de dor que aqui nesse caso a criança está se incomodando, está coçando, mas o mais importante, à noite ela não acorda os pais para medicá-la. Então, que criança de 2, 3 anos faria isso? À noite, ela tem muita coceira, mas ela não acorda a mãe, ela simplesmente levanta-se, aplica a loção, ou unguento, a pomada, e volta para dormir. Então, em última análise, fósforos seria mais frequentemente uma criança extrovertida, uma pessoa extrovertida, muito extrovertida, loquaz, faz amigos com facilidade, a sensibilidade ao barulho não é tanto, não está tão presente no fósforo. Então, o remédio que foi prescrito a essa criança foi ferro. Né, ferro. Muito feliz, muito feliz. Estou muito feliz com vocês. Né? Vocês conseguiram chegar ao remédio. E é extremamente friorenta, friorenta. Ferro, né? Ele é friorento, extremamente friorento. O que eu vi, né, o que me impressionou foi a disciplina da criança. Né? Nesse caso aí, esse Ferrum é muito disciplinado, uma pessoa muito disciplinada, que espera que as outras pessoas também sejam disciplinadas. É uma espécie de pessoa ditatorial, que espera que as pessoas sigam as regras. Seria a pessoa que reina com mão de ferro. Né? Você não pode ferir as regras, infringir as regras. Você está... Margaret Thatcher, por exemplo, né? Era assim, a Lady de Aço, né? A Dama de Ferro, perdão, a Dama de Ferro. Né? Então, Margaret Thatcher simplesmente tinha toda a autoridade sobre todo o parlamento, né? Era a Dama de Ferro, justamente... a queda dela foi o quê? Houve uma greve, né, do pessoal de utilidades públicas, de luz e energia, né? Então, e a greve durou meses e meses, e aí finalmente ela teve que ela não queria ceder às demandas, né, dos grevistas, né, e aí ela teve que sair, né. Outro primeiro-ministro da Índia, Indira Gandhi, também era um Ferrum, né, muito forte, dominadora, ditatorial. Winston Churchill também, ele presume-se também que ele era um ferro ou algum metal. Realmente uma força de vontade muito forte, né? Uma pessoa extremamente positiva. Então, o importante é o comportamento dessa criança. E aí, eu fiz a ela uma pergunta direta. Né? E a mãe respondeu. Eu perguntei para ela do que ela gostava, e aí a mãe respondeu e confirmou, né? Eu gosto de tomate. Ela gosta de tomate. Ferro. Ignácia. E mais 3 remédios, ferro. Mas o repertório só dá ferro em desejo para tomates. Ferro é um metal pesado, ela tem características de ser uma pessoa firme, mas ela tem também até a feição e a maneira de falar um pouco mais suave. É possível a gente pensar em um ferro associado com algum mineral que suavizasse?
Very good. Parabéns, excelente pergunta. Muito bom. See, her question is, A pergunta foi is a metal, se ela é um metal. strong metal, Ferro é um metal pesado, um metal forte, né? Mas as características da criança são suaves. ferrum, Então seria platina, ferro e platina seriam dois metais sensíveis. so they've got this Então, contradictory. tem essa contradição, esse sintoma contraditório, como ignáceas, né? Duas gamas diferentes, onde a sensibilidade é muito alta no ferro, como em platina, e na platina é uma sensibilidade estérica, aqui seria uma sensibilidade exagerada, e essa sensibilidade sendo muito alta, essa criança seria uma pessoa muito delicada, ou seja, forte por dentro, força de vontade, reação forte, comportamento forte, muito disciplinado, independência, mas a sensibilidade também está presente no ferro. Por isso que ela não é mercúrio, por isso que não é um áuron, né, que são fortes, mas não tão sensíveis. Por isso que ela não é argento, ela é o ferro. Então, ferro e platina são dois metais sensíveis. This was purely confirmatory, okay? Aqui era só para confirmar. Not come up spontaneously. Tá, isso aqui, essa informação não veio espontaneamente. Então, no final, eu confirmei. And later on the follow-up also. Então, e confirmei depois no acompanhamento também. So if you see, as I said, Então, olha só, tomate, ferrum is the only remedy. só temos o ferro, né, no repertório completo. So the ferrum, Então, group symptoms esses são os sintomas, né, do grupo de ferro, que é present strong metal um metal forte, which is found in abundance, que é encontrado no universo, né, em abundância, vários depósitos de ferros, pode ser extraído all over com facilidade, né, é encontrado em todo mundo, no mundo inteiro, é utilizado and other things. no mundo de plástico e tudo mais, mas o ferro ainda é utilizado, né? Mas antigamente era mais utilizado para fazer os utensílios, né? Tudo era feito de ferro. Então, From iron, aço, né? Que é feito, que tem ferro na sua componente, né? Mas tudo usa ferro, ou usou ferro, né? Armas e tudo mais. Então, função da qualidade do ferro é porque ele é muito forte. Ele se funde facilmente numa temperatura não tão alta, mas ele é muito forte. Ele é facilmente encontrado, abundante, né, os seus depósitos. E é por isso que Scholten escreve sobre ferro, que é um remédio para as pessoas comuns, o homem comum, a mulher comum, que tem trabalhos comuns ou profissões comuns, como carpinteiros, encanadores, né, trabalhadores, né, esse tipo de profissão. Scholten escreve que o ferro é remédio para as pessoas comuns, o homem comum, having common professions, que tem profissões comuns, carpenters, plumbers, como carpinteiros, né, pedreiros, padeiros, assim. Então, seriam pessoas comuns, pé na terra, pé no chão, né, que tem que trabalhar todos os dias, né, 24 horas por dia praticamente, e que tem uma vida disciplinada, né. Um dos sintomas mais importantes desse grupo é a cólera, a raiva. Ferro-met, ferro-fós, ferro-mu, ferro-magnético, ferro-ars, ferro-iodato, né, e ferro-sulfo. São os mais comuns do grupo ferro. Então, são cólera, né, a primeira contrariedade. Contradição intolerante a. A reação do ferro a uma contrariedade é cólera, a raiva.
E provavelmente porque essa criança também tem um pouquinho de psoríase, é por isso que você vê, vamos dizer, uma certa qualidade de delicadeza, né? Essa sensibilidade. Não só a sensibilidade, mas também a delicadeza. Porque só a pele é sifilítica, todo o resto do corpo seria psora. A face é sórica, né? Assim, ela tem aquele aspecto arredondado, talvez pela inflamação. Então, contradição, intolerância a... Desejo de pão também está presente. Ditatorial e dominante, dominadora. Dominadora seria uma déspota. É um remédio consciencioso, diligente, morais, um senso moral bastante pronunciado, bastante forte, né? O que é certo, o que é errado, e ao mesmo tempo diligente. Inquietude, a criança é inquieta, ela estava inquieta completamente, sim, havia uma inquietude em função da doença, né, não resta dúvida, da coceira, mas também da natureza dela, aquela inquietude, não parar quieta numa posição, sensibilidade ao barulho. Então, mesmo da conversa de duas pessoas, não precisa em voz, em volume normal da voz, né? Não gritos, mas assim, tudo isso, mesmo uma conversa normal, aborrecia ela. E não só isso, mas também o barulho de papel, até o papel sendo amassado, incomodava. Então, por exemplo, uma pessoa está lendo o jornal e está dobrando o jornal, então até esse barulho incomoda. A sensibilidade ao barulho é extremamente forte. A Saram é como se o som estivesse penetrando nos dentes. O som atinge o dente. Can you repeat the name of the last remedy? I missed that. A Saram, o som penetra nos dentes, né, na mandíbula, como se estivesse perfurando. E nesse outro remédio também realmente pode enlouquecer a pessoa. Mas elas gostam de música, mas o som, como o som do carro, do tráfego, né? Se a pessoa, por exemplo, estiver com a televisão ligada alto, né? Muitas pessoas fazendo barulho. Pteridium. Pteridium. Aranha laranjada? Eles gostam de Pteridium. Então, que não consegue tolerar o menor barulho. Nos Fômica é bastante semelhante. Nos Fômica é muito semelhante ao ferro e ao esteno. Então, nós vemos que cada reino há remédios semelhantes. Então, nós instalam, por exemplo, o ferro, né? Então, há remédios complementares. Escorpião.
São pessoas que têm sede de vingança. Mas esse escorpião, não é muito trabalhador. A pessoa é fanática, ardente. Andróctonos, a pessoa que gosta de trabalhar muito, né? A pessoa que tem zelo pelas coisas, chega a ser fanática. Ansiedade de consciência. Então, uma ansiedade muito grande da consciência. Quando eles fazem alguma coisa ruim, elas se sentem culpadas. Culpadas como se ela tivesse cometido algum crime. Alegre, feliz, e podem ser pessoas felizes também, muito sérias, mas ao mesmo tempo pode ser bastante felizes. Perdão, séria, mas também felizes. Então, só nesse sifilítico eles seriam bastante sérios. Né? Seria a pessoa que leva as coisas a sério, que não riem muito, como Aurum, Ferrum. Todos os mentais geralmente sorriem menos. Jubilosa, né? O mirthful, que seria a última daquelas qualidades que estava listada no slide anterior. Agora vamos lá, obstinado, né? A pessoa teimosa. Né? As pessoas são perseverantes, têm uma perseverança bastante aguçada, e pertinácia. Pertinácia é a pessoa que não solta, que não larga as coisas. Né? Perseverança é a pessoa que não desistem. Começa a fazer alguma coisa, não desiste, continua tentando. Essa é a perseverança. E a pessoa que também a pessoa também arrogante, egoísta, pessoa orgulhosa, e também pode ter humores, mudanças de humor, como Crocus. Como Moscos, como Pulsatilla. Medo do mal, medo da má sorte, medo das pessoas, antropofobia. Antropofobia. São pessoas com medo de multidões, em função da sensibilidade ao barulho, né? Porque as multidões fazem barulho. Physicals of the Ferrum group. This is the Ferrum group. Not just Ferrum Met, Ferrum group. It is suited to constitutions which o ferro é adequado a constituições que tendem a ser anêmicas. Iron is an important part of hemoglobin. A anemia é uma parte, o ferro é uma parte importante das hemoglobinas. Então, essas pessoas, as constituições de ferro são constituições que têm uma tendência à anemia. Uma pletora falsa, apesar de serem anêmicos, eles têm pletora falsa, ou seja, uma vermelhidão nas bochechas. Eles têm esse vermelho, e eles
uma plétora falsa. Eles são também coléricos ou temperamento sanguíneo, ou seja, temperamento bastante raivoso. Temperamento colérico, raiva. E tem esse rubor no rosto que ele falou anteriormente, né? Ou seja, temperamento sanguíneo, temperamento colérico, pessoas bastante raivosas. Tendências hemorrágicas com sangramento profuso, excessivo. E esse sangramento é ativo mais frequentemente. Geralmente é um sangramento ativo. Tendências hemorrágicas com sangramento ativo. Existe a hemorragia. Também é um sangramento profuso, mas é passivo. Já no fósforos, são um sangramento ativo. O ferro tem um sangramento ativo. O protális pode ter ambos, um sangramento ativo assim como passivo, mas o sangramento é bastante escuro no crotalis. Um sangramento bastante escuro, crotalos, perdão, bastante escuro, crotalos hóridos. Um remédio de cobra. Né? Ipecac também pode ter um sangramento ativo quanto passivo, mais frequentemente ativo. Milifolium também, tantos remédios. Um sangramento bastante vivo, bastante brilhante. Uma sensibilidade extremamente alta a qualquer, o mínimo ruído. Extremamente sensível à dor. Ferrum Phos, outros remédios do grupo Ferrum, têm uma tendência forte à febre, onde há uma vermelhidão do rosto e no corpo. Eles são bastante irritáveis nos agudos. Bastante irritáveis. Um desejo forte por tomates é um sintoma característico apenas de ferrum match. Bom, então vamos falar sobre o ferrum match. Você quer voltar aí? Ok. Aqui. Num outro seminário, num outro seminário se mostrou um caso de ferrum, também de artrite, não? Artrite de uma senhora com artrite reumatoide, um caso grave também, uma professora aposentada. Yes, osteoarthritis of the knee. Então, yes. O que chamou a atenção nos dois casos, não apesar da doença muito grave, não é? É a positividade que eles têm, não? Que as duas tinham. Muito positiva. Muito positive. Extremely positive. It is like the toy, you know? You push it down and they get up. Like Mercury also. Push it down and they get up. Posticum. Push it down, they get up. They don't give up. As I said, como eu falei, a perseverança é tão forte que se eles decidirem colocar a mente em direção a alguma coisa, eles vão até o final, até realizar a tarefa. Eles terminam aquela tarefa. Enquanto a tarefa não for realizada, eles não desistem daquilo. São bastante fortes. O ferro magnético é ainda mais forte. E o ferro mur pode ter também um pouco de sensibilidade junto com essa força. Com essa teimosia, perdão. Então, você me perguntou também, Lúcia, se ela fosse calorenta, eu teria dado ferro mur, devido à sensibilidade. Mas ela é friorenta. É por isso que eu dei ferrum match. Professor, aqui no meu repertório, o desejo de tomate tem 17 medicamentos. Yeah, that is synthetic, I told you. Isso é sintético. There are many remedies. Existem muitos remédios sintéticos. Ignácia, Ducamara, ferrum. Ferro metálico, ferro sulfuro-inácia, mangano, manganês, mangano muriático, medorrino, nato silicato. Magnesium mure, yes.
Some of the remedies are in bracket. Alguns remédios, eles ainda estão em teste. Não foram alguns desses remédios e no sintético, alguns desses remédios, eles ficam entre chaves, entre parênteses, quer dizer que eles não foram provados ainda. Eles não foram 100% provados. Então temos que tomar cuidado aí com esses. Quando o senhor apresentou o caso, acho que ficou para todos nós realmente a imagem da silícia. Seria assim interessante pensar no ferro silicato? Maybe yes. Talvez, sim, talvez. Maybe then she would have improved much faster. Talvez ela melhorasse até mais rápido com ferro silicato. Muito bom, muito bom. Excellent. Excelente. But Mas não passou pela minha cabeça. I don't think we have Eu acho que não temos ferro silicato disponível facilmente na Falar Índia. Um pouquinho depois sobre ferro silicato? I have never used, my dear. Eu nunca usei, querida. So sorry. I'm Nunca usei ferro silicato. not used Perdão. it. That's why it didn't strike me. É por isso que não passou pela minha cabeça. Didn't strike me. Okay? Yeah, very good suggestion. Muito I bom, am muito bom. So happy today. Eu tô tão feliz hoje. I tell you, today is my first day. Hoje é o meu primeiro dia e vocês já me fizeram muito feliz. Já fizeram meu dia. As perguntas, os comentários são muito bons. Vocês fizeram meu dia. Agora eu sei que eu tô falando para um grupo, tenho falado para um grupo pequeno, mas um grupo que pegou muito do que eu disse, que aprendeu muito do que eu disse. Estou muito feliz. Que bom, que bom. Excelente sugestão. I learned today something. Aprendi algo novo hoje. Maybe I could have given a Eu poderia ter dado ferro silicata, mas eu não sei se está disponível, se tem disponível na Índia. So we now Bom, study. agora vamos estudar só o ferrum. O que foi? It is there? Tem em Goiânia? Eu vou levar um pouco para casa então. I'll take it, yeah. It took me about, as I said, 1 Como eu year falei, me levou to 1 ano e 3 meses para que essa criança se curasse. Talvez com ferro silicata tivesse sido mais rápido, 6 meses, quem sabe. So the one characteristic Então, uma or the característica, most a important característica about mais ferrum importante do ferrum match é discipline. disciplina, disciplina e disciplina. Você precisa se lembrar quando falamos sobre ferro, sobre cuprum, precisamos pensar em disciplina, disciplina e disciplina. Esses são os metais fortemente ditatoriais, positivos, mas o cuprum match é mais ditatorial do que os outros, enquanto que o ferrum match espera de si mesmo disciplina, cobra a disciplina de si mesmo e cobra a mesma disciplina que ele cobra de si mesmo dos outros. Então eles esperam disciplina, eles cobram disciplina de si mesmo e cobram o mesmo dos outros. É por isso que quando eles dão uma ordem, eles esperam que aquela ordem seja cumprida por todos. É por isso que nós dissemos que você consegue. Eles governam com uma mão de ferro. Ninguém pode desobedecer um ferro. Eles não toleram desobediência. Eles não toleram contrariedade, nenhum tipo de contrariedade. Como eu falei, o ferro é um metal muito forte, comumente encontrado. Então, os pacientes ferrum match são pacientes com força de vontade muito forte. Como o Gilmar apontou, o caso que eu mostrei, aquela senhora, ela era uma senhora muito positiva, né? Ela tinha o quê? 50, 60... Na verdade, 50, 60 anos atrás, ela se casou com alguém de uma comunidade diferente. E na Índia, naquela época, para uma senhora fazer isso, era praticamente impossível, inimaginável. E ela lutou contra isso, foi forte. Mesmo com dor, sentindo dores, ela conseguiu caminhar, ela ainda caminhava e fez tudo isso. Força de vontade, muita força de vontade como resultado disso. É por isso que eles são bastante persistentes e perseverantes com qualquer tarefa ou trabalho que eles tenham sido atribuídos. Até os seus sentimentos e as suas emoções são bastante fortes. Essas pessoas são bem fiéis aos seus sentimentos. Elas não mudam facilmente assim. Elas são quase praticamente rígidas em relação aos sentimentos, porque elas são pessoas bastante estruturadas. Tudo tem que ser disciplinado na vida dessas pessoas. Tudo tem que ser pontual, na hora certa. Se o café da manhã tem que ser às 8, ele tem que ser às 8 todos os dias. Até num domingo, eles vão querer o café da manhã às 8 da manhã. Hoje é um feriado, vou dormir um pouquinho mais, vão tomar café da manhã às 10? Não. Eles vão tomar o café da manhã às 8 da manhã. São criaturas de hábitos. Criaturas de hábitos. Ou seja, qualquer rotina que eles estiverem seguindo, eles vão obedecer essa rotina.
Eles são bastante, eles acreditam fortemente no que quer que seja. Quando eles acreditam em alguma coisa, eles creem firmemente. Ninguém consegue mudar a opinião de um ferro facilmente. Uma vez que eles tomam uma decisão, não é possível mudar a mente de um ferro facilmente. Um cuprum, por exemplo, é bastante agressivo e bastante raivoso, enquanto que um ferro seria raivoso, mas ele coloca o seu ponto, ele expressa o seu ponto de maneira bastante adequada, lógica, sensata e adequada. Ele é assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, pontua as suas ideias, tudo bastante claro, passo a passo. Muita força de vontade, mesmo se eles enfrentarem dificuldades ou derrotas ou algo negativo, eles vão superar isso e alcançar o sucesso. Eles vão tentar até prosperarem. Esse é mais ou menos o slogan deles. Eles vão tentar até obterem sucesso. Como eu falei, eles não toleram contrariedade, serem contrariados, mas gosta de contrariar os outros, ou quer contrariar os outros. Eles não toleram serem contrariados, mas eles contrariam outras pessoas. Extremamente dominantes e ditatoriais. Como eu falei, apesar de ser um metal pesado, e os metais geralmente têm menos emoções ou não expressam suas emoções, o ferro é uma exceção. É um remédio bastante sensível, tanto em nível mental quanto no corpo, quanto em nível físico. É extremamente sensível a ruídos, a barulho e até mesmo a odores, a cheiros. O ferro é um bom remédio para pessoas que têm náusea, sentem náusea e vômito durante a gravidez com qualquer cheiro. Todos os sentidos são bastante agudos no ferro. Audição, olfato, bastante sensível e aguçados. O barulho de pessoas conversando, pessoas ou o amassar do papel, né, de um jornal, por exemplo, também incomodam o ferro. Causa uma irritação profunda, na verdade, raiva profunda, como em Nos Vômica, como em Asarum, mas a raiva no Asirum não é tanto, é mais no Nos Vômica e Ferrum Match. Aversão forte a pessoas e até mesmo aos amigos. Como eu falei, eles têm aversão às pessoas, têm medo de pessoas. Não apenas pessoas, mas até mesmo amigos. Eles têm medo dos amigos visitarem-no. Eles não gostam que os amigos os visitem. O Ledum também é um dos remédios, só 2 remédios, que é a versão amigos Ledum e Ferrum Match. E quando os amigos visitam, Belladonna também é um deles. Às vezes Belladonna não gosta. E como resultado disso, eles têm medo de multidões, de lugares muito cheios. Eles têm medo de multidões. Como eu falei, medo de maldade, medo de azar, de infortúnios e de pessoas. Eles têm sonhos de parentes que já morreram há muito tempo atrás. Pessoas que já morreram há muitos anos. Parentes que já morreram há muitos anos. Então, um avô, uma avó que morreu 30 anos atrás. Eles veem esses parentes em sonhos. Ou qualquer parente. Algum parente que morreu muito tempo atrás. Um parente morto recentemente é compreensível, né? Mas alguém que morreu 30 anos atrás, 20 anos atrás, e você ainda vê essa pessoa nos seus sonhos, ou sonhos de parentes que já morreram há muito tempo atrás. Também está lá na Sarsaparila.
as I told you, they are Como eu haughty, falei, eles são arrogantes they look self-contented, e as eles if they are são quase autossuficientes, como se eles fossem autossuficientes, como se eles tivessem tudo. When somebody said Quando alguém resignation, I would fala de rather say resignação, eu não this diria child, resignação, eu diria que essa somebody said criança it could be a resignation, pode ser but uma this característica child de looked as if, resignação. in spite of Não. having so much trouble, it looked Para mim contented. parece mais uma criança que apesar de ter muitos problemas, parece contente, satisfeita. Eu tenho esse problema, mas eu estou bem com ele. So they are Então haughty, eles são look arrogantes self-contented, e têm uma paranoid, aparência de importance como se feels eles fossem autossuficientes e pompous. um sentimento de pomposidade, pessoas que se consideram demais. They think themselves Eles as se to be consideram great. como grandiosos, Importance como feels importantes. too much, pompous. Importância se sentem muito. Ferromure and Ah, platina. ferro, murro e platina. Obstinate, Obstinados, as I told you, teimosos, como eu along with falei, perseverance assim and como perseverança e pertinacity, pertinácia. extremely positive Extremamente people. positivos, pessoas extremamente positivas. Rage, fury, Ira, violence. fúria, violência. Metals, as I told you, has lot of Os violence. metais têm muito violência, como eu falei. Restlessness, Inquietude, tossing about in bed, se out mexe na of cama pain. por dor. Restlessness, Inquietude, tossing se about remexe in na bed cama due to devido pain. à dor. I told you, all the Como eu senses falei are também, acute. sentidos aguçados. Seriousness, São pessoas sérias, earnestness. íntegras. Walking desire for. Caminhar, caminhada, desejo por. They like to go for walks. Gostam de fazer caminhadas, como sépia. But sepia, Mas they like to sépia, go because eles gostam of de stasis. caminhar Sepia devido à has estase. stasis. E aí, As a a sépia result, tem when they estase. go Como for walk quando or eles some caminham physical ou praticam activity, atividades vigorous físicas, physical activity, their body o circulation corpo improves a and circulação they feel melhora better. e eles se sentem Stasis melhor por causa da improves. estase. A That's estase why melhora. sepia É por likes isso to que go sépia gosta for de physical caminhar, de fazer walks, atividades or físicas, dancing, ou de or dançar, some great physical ou activity. alguma outra atividade física. Running, Correr, fazer Cooper. this is the trimismatic picture of Aqui ferrum. a imagem trimiasmática do ferrum-met. In Sura, O quadro trimiasmático em Sora seria a raiva pela menor contradição, in ou psychotic, contrariedade. it will be Em psicose seria intolerant of, contrariedade, intolerância a. and in syphilitic, Em it will be sifilítico seria violence, anger, raiva also violenta leading e to rage levando a and ira fury. e fúria. In Sura, they'll be Em obstinate, Sora eles são vexed, obstinados e and in teimosos, psychotic e em and syphilitic, psicose it e will be sífilis seria perseverance and perseverança e pertinácia. In Sura, Em they'll be Sora cheerful, eles são in alegres, psychotic, em psicose they eles são are joviais e jubilosos. In Sura, Em they will be Sora eles são conscientious, conscienciosos diligent. e diligentes. And the same reflects E o mesmo se syphilis reflete em sífilis as como anxiety ansiedade of de conscience. consciência. Anxiety Ansiedade as if guilty como of uma some culpa, como se crime. eles se sentissem culpados de algum crime. In psychotic, they are also Em psicose, eles disputatious também and tendem a quarrelsome. serem briguentos e disputam, quererem disputar. And quarrelsome Briguentos, means they constantly ou seja, eles have some or the other
sempre encontram problemas com os colegas, com as pessoas do trabalho, colegas do trabalho, vizinhos, porque eles, quando alguém quebra a disciplina ou não segue as regras, eles acabam brigando com essas pessoas. E aí começa a discussão. Ácido nítrico e cáli são litigiosos, pessoas litigiosas. Significa o quê? Que eles gostam de processar as pessoas, adoram processar as pessoas. Qualquer coisinha, eles estão processando. Ácido nítrico e cáli. Cáustico, ácido e cáustico e cáli são pessoas que gostam de litígio. Positivo, né? Em psora e psicose. Psora e psicose. Susto, assusta facilmente em psora como cáli. As pessoas podem se assustar, né? Facilmente. E em psicose pode ser alegre, vivaz, às vezes. E em sifilítica, sensibilidade ao menor barulho, à dor. Seria então os sentidos estão aguçados. O resultado seria então os sentidos aguçados. Fisicamente falando desse ferro match, são friorentos, sedentos, têm tendências de ter hemorragia, anemia, pletora falsa, desejo para comida e alimentos e bebidas quentes, demais, desejo exacerbado, como arsênico, licopódio, celidônio, digitalis, etc. Desejo muito forte para alimentos e bebidas quentes. Tem que ser assim, quente mesmo. Então vamos passar para um caso novo, para vocês entenderem. O que eu disse é que essa é uma apresentação atípica do ferromento, né? Que não é essa pessoa com colérica, muito ditatorial, dominadora, o ferro, né? Essa aqui seria então um quadro mais de sensibilidade, de pessoa de constrangimento, timidez e a sensibilidade ao barulho, e tinha a característica do ferro, a disposição básica do ferro, que é muito disciplinada, muito correta, gosta de fazer as coisas na hora certa, se comporta bem, obediente, diligente. O ferro ars são remédios diligentes. Alguma pergunta sobre esse caso? Sobre o ferro? Vamos fazer o intervalo e depois nós voltamos? Professor, se o paciente tivesse todo esse quadro, mas ele fosse calorento e não friorento. I told you, ferrum mure. Aí seria o ferro Moore, Eu já tinha falado. Ou ferrum sulf. Você pode pensar também em ferrum sulf. Se fosse calorento. E se o paciente fosse quente? Essa foi a pergunta, né?
atypical presentation. Então seria, como eu falei, uma apresentação atípica. Então, muito obrigado. Voltamos depois do almoço, né, para ver alguns remédios atípicos, né? Mais alguns remédios atípicos.